Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPD, Lições Bíblicas de Jovens, Jesus Cristo Voltará, o estudo da escatologia pentecostal. Hoje estamos na lição de número 3 e vamos estudar o arrebatamento da igreja. Tópico de número 1, o que é e quando se dará o arrebatamento. Tópico 2, o arrebatamento da igreja para os crentes. E tópico 3, aguardando o arrebatamento. Não sai daí porque vamos estudar a diferença básica entre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Olá, queridos, eu espero que esteja tudo bem com vocês com a graça de Deus. Continuamos a estudar a escatologia pentecostal e hoje vamos tratar de um assunto muito empolgante, que é o arrebatamento da igreja. E desde o início já queremos trazer uma diferenciação básica. Não é a mesma coisa quando falamos arrebatamento e quando falamos da volta do Senhor Jesus Cristo em poder e em grande glória. E hoje vamos tratar especificamente sobre este tema. Então, conhece alguém que ainda não é inscrito em nosso canal? Manda esse link, pede para a pessoa se inscrever. Você já é inscrito? Já deixa um curtir abençoado aí, deixa um comentário para aumentar a nossa fé. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. E não esquece de ativar as notificações. Isso é muito importante, porque você fazendo isso, o YouTube entende que este conteúdo é importante e recomenda este vídeo para outras pessoas também serem abençoadas. Vamos estudar? O nosso texto do dia está no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 3, que diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A síntese da lição de hoje é: o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para o arrependimento ou preparo de última hora. A leitura bíblica da lição de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos do 13 até o 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo de número 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Um tema importantíssimo para a vida da igreja, que é o arrebatamento. Vamos orar? Pedir para que o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade que temos de falar da Tua palavra aqui na internet. Abençoe esse irmão e essa irmã que estão conosco, Pai. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, ilumina, Senhor, nos dá sabedoria para que possamos compreender as verdades da Tua palavra para a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero lembrar que para abençoar a tua vida e como de costume, nós disponibilizamos os slides tanto em versão PowerPoint quanto em versão PDF para abençoar a tua vida. Quem nos abençoa com a confecção desses slides é a querida irmã Carolina Esperança, cujo contato está na descrição deste vídeo, juntamente com os links para que você baixe tanto na versão em PDF
quanto na versão em PowerPoint. Você pode utilizar, modificar, usar no teu grupo pequeno, usar na tua classe de aula, não há problema algum. O que nós pedimos é que você seja bênção na vida de alguém. Afinal, bênção só é bênção quando abençoa um outro alguém. Queridos, na lição passada nós falamos acerca de Mateus capítulo de número 24, o sermão escatológico de Jesus. Ali nós falamos sobre os sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nós percebemos que houve palavras que Jesus disse naquele sermão escatológico que serviam para a sua época, uma época mais próxima, e muito do que foi falado ali se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do Templo de Jerusalém, com a invasão ali e a diáspora judaica, a dispersão dos judeus por conta das grandes perseguições. Mas nós também precisamos nos atentar que há coisas que foram faladas ali no sermão escatológico de Jesus de Mateus 24 que não se cumpriram e que não eram para aquela época, eram para um futuro ainda que há de vir, um futuro ainda nosso, ou seja, não se cumpriu na época da igreja primitiva e ainda não se cumpriu em nossa vida, mas que em breve haverá de se cumprir. E um tema importantíssimo e muito aguardado é justamente o do arrebatamento da igreja. Este evento será um divisor de águas da nossa era. Nós precisamos lembrar, somos de uma teologia bíblico-pentecostal e seguimos o modelo dispensacionalista, que é aquele que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E nós vamos hoje conversar um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Tópico de número 1, o que é e quando se dará o arrebatamento? Subtópico 1, o que é? Arrebatamento vem de uma palavra grega que significa rapto, que significa retirada brusca, ou seja, a igreja será retirada aqui da terra de uma maneira brusca, de uma maneira rápida, da maneira como a própria Bíblia descreve, num abrir e fechar de olhos. Volto a lembrar a você o que nós entendemos enquanto pentecostais sobre a escatologia. Para nós, essa retirada da igreja aqui da terra, e quem é a igreja? Os salvos em Cristo Jesus. Esse arrebatamento, essa retirada se dará a qualquer momento. Então nós acreditamos que o arrebatamento da igreja pode ocorrer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, hoje ainda até o final desse dia, amanhã, depois a qualquer momento, Jesus pode arrebatar a sua igreja. E perceba, não é a volta de Jesus em poder e grande glória, porque nós precisamos separar essas duas coisas. A retirada, o arrebatamento da igreja, que será em qualquer momento da história. E é importante, há algumas características. Primeiro, ele é pré-tribulacional, ou seja, nós acreditamos que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. E é por isso que nós falamos que ele pode acontecer em qualquer momento. A segunda coisa é que será de maneira invisível, ou seja, os crentes, a igreja de Cristo, estarão aqui na terra em um determinado instante. Em um momento seguinte, já não estarão mais. Talvez você já tenha visto isso em filmes da série, por exemplo, Deixados para Trás, que tratou um pouco sobre essa questão desse arrebatamento invisível, das pessoas sumindo de todas as partes da terra, a igreja sendo arrebatada. E nós acreditamos então que este arrebatamento é a retirada da igreja desta terra para encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, para celebrarmos as bodas do Cordeiro. Então não esqueça, o que é o arrebatamento? É a retirada da igreja desta terra de uma maneira rápida, de uma maneira repentina, para encontrar com Jesus nos ares. E este tema é muito bem tratado por Paulo, tanto em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, que foi a leitura bíblica que nós fizemos hoje, como também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51
ao 53, que nós vamos ler agora. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então soa a trombeta para a igreja arrebatada. De que maneira nós que estamos neste corpo receberemos um corpo glorificado e encontraremos com Cristo nos ares? Aqueles que já morreram em Cristo Jesus ressuscitarão com um corpo glorificado e também estarão ao lado do nosso Senhor Jesus nos ares. Então isto é o arrebatamento da igreja. Subtópico de número 2. Quando se dará o arrebatamento? Queridos, essa é uma pergunta que os próprios discípulos fizeram quando Jesus encerrou aquele sermão escatológico. E a palavra de Jesus foi muito clara. Apenas o Pai sabe o momento exato em que essas coisas acontecerão. Muitas pessoas, muitos falsos profetas já se levantaram aqui nesta terra para tentar adivinhar quando seria a volta de Jesus. Isso não é possível, querido. Não tente adivinhar, não tente ficar procurando fatos aí, porque nós vimos na lição de número 2, tudo o que Jesus falou que aconteceria já aconteceu. Os sinais estão aí à nossa volta. Doenças, catástrofes, iminência de guerras, tudo isso é sinal da volta de Jesus. Então, o arrebatamento da igreja já pode acontecer a qualquer momento. Nós não precisamos mais ficar viajando, sabe? Vamos lembrar das palavras de Jesus. Jesus deu os sinais, esses sinais já estão aí, ou seja, ele pode voltar a qualquer momento, eu não preciso ficar procurando mais nada. Além disso, falei também do que Paulo alertou ao seu filho na fé, Timóteo. Ele falou que o homem dos últimos dias será mau, amante de si mesmo, egoísta, hedonista. E é este homem que nós estamos vendo em nossa época. Portanto, não há que se procurar mais nada. Então, queridos, não deem ouvidos para aqueles que tentam prescrever, tentam acertar a data da volta de Jesus. Todos aqueles que tentaram falharam. Nem o próprio Jesus, nem os apóstolos tentaram marcar uma data. Então, todo aquele que se levanta para marcar uma data é falso profeta. Anote, escreva isso, o que a Bíblia chama das pessoas que tentam dizer, acertar uma data do arrebatamento e da volta de Jesus, são falsos profetas. Então, nós somos crentes bíblias, bereanos, aqueles que realmente manipulam bem a palavra de Deus. Só sabemos uma coisa, o nosso Jesus pode nos chamar a qualquer momento. A palavra de Deus afirma que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos capítulo 13, versículo 32. Subtópico de número 3, a trombeta soará. E aqui é muito importante, porque esse é um tema de polêmica em meio à escatologia pentecostal pré-tribulacionista. Perceba que é bom lembrarmos que a questão das trombetas sempre foram importantes na história do povo de Deus. Desde o período lá da caminhada para a Terra Prometida, Deus ordenou que fossem confeccionadas trombetas para o chamamento do povo. As pessoas recebiam o sinal das trombetas e elas caminhavam, continuavam a caminhada. Quem não se lembra do episódio de Josué e as muralhas de Jericó, em que eles deram 7 voltas durante 7 dias e no 7º dia deram 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó e então soaram as trombetas. Então nós percebemos que trombetas têm vários significados: chamamento para a caminhada, chamamento para a guerra, declaração de juízo, todas formas diferentes e que nós vemos na Bíblia Sagrada.
retirada. E há uma confusão muito grande entre as trombetas do juízo em Apocalipse capítulo de número 11 e a trombeta do arrebatamento, que é aquela que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo de número 15. Nós percebemos então que as trombetas do juízo de Apocalipse, a cada soar de uma trombeta haverá calamidades, haverá juízo de Deus sobre a terra. Nós entendemos isso, e para nós que somos pré-tribulacionistas, neste momento a igreja não estará aqui na terra, porque para nós há uma trombeta de chamamento, que é a trombeta de 1 Coríntios capítulo de número 15. E perceba, apenas os crentes ouvirão a trombeta do chamamento. Um dia, queridos, nós ouviremos a trombeta do chamamento ao arrebatamento. Em um abrir e fechar de olhos, nós estaremos com o corpo glorificado ao lado do Senhor. Que dia maravilhoso será! Então, percebemos que há um papel muito importante na questão da simbologia das trombetas, mas não confunda trombeta do juízo de Apocalipse, capítulo de número 11, e trombeta do arrebatamento de 1 Coríntios, capítulo de número 15. No arrebatamento, a trombeta também soará como nos dias de Moisés. O Senhor convocará o seu povo desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados e encontrarão o Senhor nos ares. Esse será um instante solene de alegria para todos os salvos em Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o que é o arrebatamento? É a retirada da igreja aqui da terra para encontrar com Jesus nos ares. Quando isso vai acontecer? A qualquer momento, mas ninguém pode dizer uma data, senão será um falso profeta. E o que acontece com relação às trombetas? Nós ouviremos a trombeta do chamamento. Os mortos ressuscitarão em corpo glorificado e nós seremos transformados também para um corpo glorificado e encontraremos com Jesus nos ares. Não esqueça, esse é o arrebatamento da igreja. Pense comigo, porque as pessoas ainda insistem em marcar o dia da volta de Jesus. Que erro! Não faça isso. Ponto importante: o inimigo quer confundir as pessoas e, para isso, dissemina as suas mentiras. Mas você não, você é crente Bíblia e sabe que Jesus pode voltar a qualquer momento. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Tópico de número 2, o arrebatamento da igreja para os crentes. Subtópico de número 1 é a nossa esperança. Queridos, para o crente, para nós que amamos a Jesus Cristo, o arrebatamento é aquilo que nós mais almejamos, é aquilo que nós mais esperamos, é aquilo no qual depositamos a nossa esperança, ou seja, no dia glorioso em que estaremos ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, nós precisamos sempre lembrar da promessa feita por Jesus em João, capítulo de número 14. Ele disse que viria outra vez e nos levaria porque ele preparou lugar no céu, na pátria celestial, para onde ele estivesse, nós estivéssemos com ele. Então há uma promessa da volta de Jesus para buscar a sua igreja, arrebatar, retirar a sua igreja aqui da terra para a pátria celestial. E Hebreus capítulo 9, versículo 28, fala que Jesus virá para aqueles que o esperam. Então perceba que o arrebatamento não será visível para aqueles que não esperam. Na verdade, o arrebatamento será audível, a trombeta irá tocar, será visível, nós veremos o nosso corpo sendo transformados, veremos Jesus nas alturas, mas, conforme Hebreus 9, 28, apenas aqueles que esperam esse dia, apenas os que têm essa esperança no coração. E os demais, pastor? Porque fala a Bíblia que todo olho verá. Aí, querido, é Jesus voltando em poder e grande glória após o soar da última trombeta do Apocalipse, que é a trombeta do juízo. Então, são coisas distintas. Primeiro, a igreja será retirada. Depois,
haverá o juízo de Deus aqui na terra, Jesus voltará com a sua igreja em poder e grande glória. O cristão deve ser semelhante àquele homem do início do Evangelho de Lucas, que quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, olhou para Jesus e disse: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aquele homem chamado Simeão, ele tinha a esperança de ver a promessa messiânica sendo cumprida. E nós temos a esperança de sermos a igreja do arrebatamento. E não vemos a hora disso acontecer. Todos os salvos em Cristo Jesus serão arrebatados e num piscar de olhos transformados. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso, imortal e incorruptível, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:21 fala que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? Que coisa tremenda! Nós receberemos um corpo glorificado. Vou repetir. O arrebatamento da igreja se dará da seguinte forma: de maneira repentina, nós ouviremos o soar da trombeta de chamamento. Os que morreram em Cristo ressuscitarão em um corpo glorificado. Nós que estivermos vivos neste dia, receberemos também um corpo glorificado. Aí não haverá mais dor, querido. Não haverá mais imperfeição, não haverá velhice, não haverá doença, não haverá pandemia, não haverá nada disso para atormentar a vida do crente. E essa é a esperança do cristão. Subtópico número 2 é a chegada repentina do noivo. O Mestre Jesus Cristo, após proferir o sermão escatológico em Mateus capítulo 24, inicia o capítulo 25 falando da parábola das 10 virgens. Você conhece muito bem uma parábola que traduz ali, que é ilustrada pela questão do tipo de casamento que havia na época, um casamento judaico, em que o noivo saía e encontrava a noiva para buscar então para as bodas. E a parábola fala de 10 virgens, que parte tinha uma reserva de azeite e parte não tinha essa reserva de azeite. E aquelas que não tinham reserva de azeite não tiveram tempo suficiente. O azeite acabou, a lamparina se apagou e elas não puderam fazer a caminhada como deveria ser feita naquela época para encontrar o grupo do noivo. O grupo do noivo vinha para encontrar o grupo da noiva. As virgens com o noivo e seus amigos numa caminhada para o encontro para as bodas. E isso não foi possível para aquelas que não tinham reserva de azeite. O que Jesus está falando com relação à nossa vida espiritual? A simbologia bíblica aponta que o azeite é o Espírito de Deus. Nós precisamos estar sempre cheios, revestidos do Espírito Santo de Deus. Existe uma diferença muito grande em ter o Espírito de Deus e ser cheio do Espírito de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus, ele passa a habitar em nossa vida. A palavra de Deus, inclusive, fala que esse é o ateste fundamental do cristão, porque como eu sei que eu sou salvo, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Mas para o cristão não basta receber o Espírito de Deus, é preciso ser revestido, é preciso ser cheio desse Espírito, e esse revestimento só é possível por meio de uma vida de disciplina espiritual, oração, jejum, meditação na palavra, busca realmente de uma vida envolvida com o Espírito de Deus, com as coisas de Deus. Nós precisamos buscar, porque somente revestidos nós teremos condições de continuar a nossa caminhada para um dia o noivo, que é Jesus Cristo, vir ao nosso encontro, chamar-nos para o arrebatamento, nós estarmos prontos para encontrar Jesus nas alturas.
1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Precisamos estar vigilantes para não sermos dominados pelo sono da indiferença. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Subtópico de número 3 é a derrota da morte, ou seja, o arrebatamento da igreja é a esperança do cristão, é o encontro com o noivo e a derrota da morte. São partes que nós não podemos esquecer. Queridos, em uma época que nós estamos vivendo pandêmica, em que só no Brasil mais de 600 mil pessoas morreram, nós estaremos naquele grande dia ao lado do Senhor. E ali já não haverá mais dor, não haverá mais morte, teremos um corpo glorificado. E queridos, nada que nós vivemos aqui da terra se compara àquilo que nós iremos vivenciar ao lado do Senhor por toda a eternidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4 diz: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Que palavra tremenda! Haverá um dia que nós teremos um novo corpo, e isso só vai acontecer a partir do arrebatamento. E é por isso que o arrebatamento da igreja é tão importante. Precisamos conhecer, precisamos esperar e precisamos estar preparados. Pense comigo, você tem vivido como Simeão, de forma justa e fiel, aguardando o arrebatamento da igreja? Um ponto importante: a vinda do noivo pode se dar a qualquer momento, por isso devemos agir como as virgens prudentes. Não esqueça, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos estar cheios, revestidos, para conseguirmos prosseguir na caminhada rumo ao encontro com o nosso Senhor. E um dia ouviremos o soar da trombeta de chamamento de 1 Coríntios capítulo de número 15 e estaremos para sempre ao lado do Senhor. Tópico de número 3, aguardando o arrebatamento. Subtópico 1, Jesus virá. E aqui nós precisamos deixar clara aquela diferenciação que eu falei logo no início da lição. Há uma diferença entre a volta de Jesus em poder e grande glória e o arrebatamento da igreja. Na verdade, a volta de Jesus, ela pode ser dividida então em duas etapas. A primeira etapa, o arrebatamento da igreja aqui da terra de maneira repentina, pré-tribulacional, ou seja, antes da grande tribulação, a igreja será retirada desta terra. Ocorrerá o arrebatamento da igreja e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens para os ímpios. Os ímpios não verão. Lembra de Hebreus capítulo 9, versículo 28. Jesus virá inicialmente para aqueles que creem nele. Então os salvos encontrarão com Jesus nas nuvens e o verão. Obviamente, em poder e grande glória. Aqui na terra, o que vai acontecer? Haverá o período da grande tribulação de 7 anos. Depois desse período da grande tribulação de 7 anos, nós teremos então a volta de Jesus em poder e grande glória. E dessa vez todos verão a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel, e ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Precisamos aqui passar um pouco sobre a questão do dispensacionalismo. Eu trouxe para vocês aqui um quadro que fala um pouco dessa questão da teologia dispensacionalista. A teologia dispensacionalista, ela divide as eras em 7, a começar na primeira dispensação, a dispensação da inocência, que começa na criação e termina com a queda. A segunda dispensação é da consciência, que após a queda até o dilúvio lá de Noé. A terceira dispensação do governo humano, ou seja, logo após o dilúvio até a Torre de Babel. Nós temos a quarta dispensação patriarcal, que vai de Abraão, a promessa abraâmica,
até a saída do povo do Egito, o Êxodo. Nós temos então a inauguração da quinta dispensação, o período mosaico ou lei, que vai do recebimento da lei por Moisés lá no Êxodo até a ascensão de Jesus em Atos capítulo de número 1. Para a teologia dispensacionalista, neste momento há uma pausa no plano para Israel, porque nós temos então a sexta dispensação, que é a dispensação da igreja ou da graça. Neste momento, Deus está tratando com a igreja, o evangelho está sendo pregado. Este momento, esta dispensação vai ser encerrada justamente no arrebatamento da igreja, tratada em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Com o arrebatamento da igreja, nós veremos um tratamento de Deus com o povo de Israel. Nós, então, acreditamos que haverá um período de 7 anos, 3 anos e meio de paz, inclusive com o povo de Israel. Haverá o surgimento do anticristo, e o anticristo vai trair o povo de Israel. Haverá um período então de grande tribulação, os 3 anos e meio restantes desse período de 7 anos. É neste momento em que muitos morrerão, em que haverão os mártires da grande tribulação e que Deus está tratando com o povo de Israel. Este povo vai poder novamente se arrepender e voltar para a promessa e voltar para o pacto que Deus fez com eles. É o tratamento do Senhor. Após esse período vai iniciar o período milenar. Jesus vai voltar com a sua igreja e vai governar aqui na terra por 1000 anos. É a dispensação do milênio. Então vamos fazer uma breve recapitulação então neste quadro aqui escatológico. Temos a primeira vinda do Senhor aqui na terra, encarnou, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, foi assunto aos céus lá em Atos capítulo de número 1. Neste momento, nós vivenciamos a era da igreja. Nós teremos, então, o arrebatamento da igreja de maneira pré-tribulacional, de maneira invisível e momentânea. Um abrir e fechar de olhos, a igreja será retirada aqui da terra em corpo glorificado para encontrar Jesus nos ares. Nós teremos o período de 7 anos da grande tribulação e então nós teremos a segunda volta de Jesus. Nesse momento, após a 7ª trombeta do juízo lá de Apocalipse, todo olho verá. Aqui, não só os cristãos, não só aqueles que esperam Cristo, como Hebreus 9:28 descreve, mas todo olho verá em poder e grande glória Jesus voltando com a igreja. Neste momento o Senhor julgará e haverá um período de 1000 anos que é o governo milenar de Jesus Cristo. Após o milênio, nós teremos o juízo final e estaremos por toda a eternidade ao lado do Senhor. Subtópico número 2, permaneça fiel ao Senhor. Após Jesus tratar no sermão escatológico sobre os sinais da sua vinda, a falar sobre tudo o que estaria acontecendo antes desse grande dia do arrebatamento e da sua volta, ele trouxe algumas recomendações preciosas. Na parábola dos 2 servos, ele conta a história do servo prudente e do servo mau, nos alertando para que sejamos sempre fiéis ao Senhor. Queridos, é pela graça que nós somos salvos. É óbvio que é graça. Não há mérito na salvação nenhuma do homem. No entanto, a salvação é evidenciada por boas obras, por obras de salvação. Jesus falou claramente isso. Pelos frutos vocês conhecerão as árvores. Se eu sou um novo homem, uma nova criatura, eu irei frutificar de maneira nova, de maneira parecida com o nosso Mestre Jesus Cristo. Precisamos esperar Jesus. Ele voltará a qualquer momento e isso nos convoca a ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Subtópico número 3, utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus.
Além disso, Jesus tratou ali de várias outras parábolas, entre elas as parábolas dos talentos. Você conhece, Deus distribuiu talentos para os homens. E talento para a época de Jesus não é habilidade. Nós hoje falamos talento é habilidade. Naquela época não, um talento era uma medida que simbolizava determinado peso em ouro ou em prata, que as pessoas recebiam como forma de pagamento. Jesus fala claramente aqui que houve uma distribuição de talentos e houve um homem que pegou e enterrou um talento recebido. E então, quando o mestre chegou para pedir a prestação de contas, aquele homem falou: olha, eu enterrei o talento, eu enterrei esses quilos aqui de ouro, de prata, para que não houvesse perigo, e eu estou devolvendo. O que isso fala para mim, para você? Que tudo que Deus coloca em nossas mãos, lembre-se que nós somos despenseiros do Senhor, nós somos aqueles que desfrutamos daquilo que Deus coloca em nossas mãos, mas que nós iremos prestar contas de tudo. O que Deus tem colocado na tua mão? Deus pode ter te dado recurso financeiro, Deus pode ter te dado tempo, Deus pode ter te dado uma estrutura de uma igreja local abençoada. Como é a utilização dos recursos na tua igreja? Será que a tua igreja local tem utilizado bem os recursos para a glória de Deus, para o reino do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado e o evangelho seja pregado? Lembre-se, queridos, que tudo nós vamos prestar contas diante de Deus. Deus colocou uma família em nossas mãos. Será que nós temos pregado para essa família? Deus colocou um trabalho em nossas mãos, um estudo em nossas mãos, uma ferramenta como a internet em nossas mãos. Será que nós temos utilizado tudo de uma maneira que o nome do Senhor seja glorificado e que o reino de Deus cresça? Precisamos pensar. Tudo que nós formos fazer, em tudo que nós colocamos as mãos, precisamos compreender a responsabilidade, porque haveremos de prestar contas diante do Senhor. O arrebatamento chega, querida, a qualquer momento e nós vamos prestar contas diante do Todo-Poderoso. Pense sobre isso. Você tem esperado com paciência e prudência o arrebatamento da igreja? Um ponto importante: estamos sujeitos às intempéries da vida, mas um dia todo sofrimento terá fim e viveremos para sempre com Jesus Cristo. Seja paciente frente às dificuldades. Que bênção, hein, queridos? Precisamos aprender sobre arrebatamento. O que é arrebatamento? É a retirada da igreja desta terra de maneira repentina. Quando isso vai acontecer? Não podemos e nem devemos marcar uma data. O que nós precisamos entender é que, segundo o entendimento pentecostal, isso ocorrerá antes da grande tribulação. E volto a falar, há entendimentos diferentes. Há pessoas que acreditam, mediante as interpretações das Escrituras, que será no meio da grande tribulação. Outros falam que será após a grande tribulação. São formas diferentes de interpretar a Bíblia. Não quer dizer que um irmão herege, outro irmão herege. Não é isso. São maneiras diferentes de entender a escatologia bíblica. Vamos concluir então com 3 coisas para você guardar em seu coração. As profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes e consoladoras. Essas profecias devem produzir em nós a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa. Meu irmão, aproveite a oportunidade. Pregue para as pessoas que você ama. Afinal, nós não sabemos a hora que o arrebatamento chegará. E depois do arrebatamento, não haverá mais nenhuma oportunidade. Além disso, nós precisamos recordar uma coisa. Jesus volta para nós ou no arrebatamento da igreja, ou quando nós encontrarmos a morte. E nós também não sabemos a hora da nossa morte. Por isso, precisamos estar sempre preparados. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por mais uma lição. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa lição. Obrigado por aprendermos um pouco mais sobre o arrebatamento da igreja. Fala conosco, continua reverberando em nosso coração. Abençoe esse irmão e essa irmã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por estar conosco até este momento. Gostou da aula?
deixa aí um like abençoado, escreve um comentário para nos incentivar, para nós continuarmos motivados, queridos, a trazer essas lições para abençoar a tua vida. Eu espero que realmente tenha sido edificante para você. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus sonhos e não esqueça, ame a palavra de Deus.